Vamos lá. Obrigado, Silvio. Obrigado a todos. Então, vamos lá. Estamos nos aproximando do fechamento do nosso curso, onde todas as nossas experiências nesse 2023 é, para nós, recursos, mecanismos e bastante aprendizado. E estamos vendo nesse último bloco do nosso cronograma, hoje nós vamos ver dois temas ligados diretamente às emoções e aos sentimentos, que é a reforma íntima e os laços de afeto. Todos nós vivemos sentimentalmente, emocionalmente, temos as nossas famílias consanguínea e espiritual, todos nós vivemos rodeados de amigos e de desafetos, da mesma forma que somos desafetos e inimigos para outros. E como nós estamos lidando com tudo isso? Perante todos esses acontecimentos do mundo moderno, todas essas dificuldades que a humanidade encarnada hoje está vivendo, onde alguns dos nossos companheiros, sugestionados pelas trevas que ainda teimam em permanecer, conduzem os nossos irmãos nessas formas, às vezes, tão violentas. Que nós possamos não só aprender, mas que possamos compartilhar o bom aprendizado do amor universal de Jesus. O que é a reforma íntima? A reforma íntima é um processo contínuo de autoconhecimento e de conhecimento de nossa intimidade espiritual, modelando-nos progressivamente na vivência evangélica em todos os sentidos da nossa existência. Depois da mediunidade, depois da reencarnação, o tema bastante comum dentro da doutrina espírita é exatamente a tão famigerada e falada reforma íntima. Por que é tão difícil? Nós sempre citamos como exemplo, se fosse para reformar uma casa ou um apartamento, com os moradores vivendo lá, junto da reforma. Cimento, pó, encanamento, derruba a parede, faz parede, mexe aqui, mexe ali, as dificuldades que tudo isso traz. Então, por que a reforma íntima é tão difícil? Porque nós moramos neste veículo, nesta casa que o espírito precisa para se reformar. Então, por isso, é o processo contínuo de autoconhecimento. Nós vamos nos conhecendo, sabendo das nossas imperfeições, as nossas qualidades, as nossas virtudes, mas ainda também as nossas imperfeições. Só que agora nós temos uma grande alavanca. Hoje nós já podemos desfrutar de um outro recurso para muitos desconhecido, que é exatamente o esclarecimento que a doutrina espírita nos proporciona. A interpretação do Evangelho como medicação para a nossa reforma e o nosso progresso espiritual. O que é a reforma íntima? É a transformação do homem velho. Só uma colocação, mais uma vez, aqui para todos nós. Pela proteção de dados, então, a maioria das vezes que vocês verem aqui no texto, homem, está se referindo ao reino hominal, e não homem, gênero, macho e fêmea, tá bom? É só essa colocação. O que é a reforma íntima? É a transformação do homem velho, carregado de tendências e erros seculares, no homem novo, atuante na implantação dos ensinamentos do Divino Mestre, dentro e fora de si. O homem velho é o nosso eu. Desde que nós surgimos lá no princípio espiritual, o princípio inteligente, passando pelos elementais, chegando à condição em que recebemos o livre-arbítrio,
Todas as nossas encarnações forjaram este homem velho. E este homem velho foi apresentado à doutrina espírita, foi apresentado ao espiritismo. E hoje, através da interpretação dos benfeitores espirituais, nós estamos tendo a oportunidade desta transformação. Hoje, nós convidamos o homem velho a caminhar ao nosso lado, o homem novo. Porém, a partir de agora, somos nós que damos as diretrizes do nosso caminho. Nós não podemos abrir mão da companhia do homem velho, porque ninguém simplesmente apaga o seu passado. Apagar o nosso passado, o nosso pretérito, é apagar o nosso presente, não deixando para nós nenhuma antevisão do nosso futuro. Por que a reforma íntima? Porque é o meio de nos libertarmos das imperfeições e de fazermos objetivamente o trabalho de burilamento dentro de nós, conduzindo-nos compativelmente com as inspirações que nos levam ao aprimoramento do nosso espírito. Sim, se nós sabemos que somos imperfeitos, e isso todos nós sabemos, todos nós temos conhecimento. Como diz Pedro, como diz Jesus a Pedro no livro Boa Nova, do Humberto de Campos. O ser humano, o homem, é muito mais imperfeito do que mal, no sentido de mazelas, no sentido de prejudicar. Nós prejudicamos muitas vezes o outro, muito mais por ignorância do que propriamente porque ainda nos comprazemos no mal. Então, esse trabalho de aperfeiçoamento, junto às nossas imperfeições, aos nossos erros e aos nossos equívocos, é que nos levam a essa conscientização, a este aprimoramento moral. Não é olhando para os erros dos outros, mas sim olhando o quanto nós já melhoramos. E é preciso estender aos outros as mesmas ferramentas e os mesmos instrumentos que nos serviram de progresso moral. Para que a reforma íntima? Para transformar o homem e, a partir dele, toda a humanidade, ainda tão distante das vivências evangélicas. Sim, é individual. Nosso compromisso, o nosso comprometimento, a nossa responsabilidade é para conosco mesmo. Mas isso não é egoísmo. Chegamos sós e só voltaremos. Porém, nós precisamos do próximo, precisamos do nosso semelhante, precisamos do outro para desenvolver as virtudes necessárias para que nós possamos ser contados entre aqueles que estarão à direita do Pai, como diz Jesus. Urge enfileirarmos-nos ao lado dos batalhadores das últimas horas, pelos nossos testemunhos, respondendo aos apelos do plano espiritual e integrando-nos na preparação cíclica do terceiro milênio. Sim, nós recebemos dos trabalhadores da primeira hora. E para não ficar somente dentro de um laço consanguíneo, sim, nós recebemos. Quem foi para nós os da primeira hora? Não seria ali os profetas do Antigo Testamento, os missionários, aqueles que vieram nos trazer o primitivismo do amor, da consciência. O que seriam os trabalhadores da segunda e da terceira hora? Já não é aí os discípulos do Cristo, os apóstolos do Cristo, o cristianismo primitivo, que é a base hoje da maioridade espiritual da Terra? E o que seria, então, esses da última hora, como está falando a irmã Cidufo? Somos nós que hoje caminhamos sobre a sombra da doutrina espírita.
Nós professamos, nós acreditamos e nós procuramos vivenciar os ensinamentos que a doutrina espírita nos traz. Se a sua revelação é universal, cabe a nós exemplificar através daquilo que já é do nosso conhecimento. Então, como ele fala, é o nosso testemunho, é a nossa vivência, é a nossa experiência, é a prática dioturna dos ensinamentos do Cristo. A preparação cíclica, são ciclos que se fecham, são etapas que se abrem. Da mesma forma que nós estamos hoje fechando o ciclo do mês 10 terreno, e a partir das 24 horas, a partir das 0 hora desta noite, nós estamos iniciando um novo ciclo, uma nova etapa do mês que inicia-se com o mês 11 da contagem terrena. E assim são sucessivamente, ciclos, etapas. É essa constante mutação, que muitas vezes não é percebida, que vai nos levar a essa condição de terceiro milênio, que já se iniciou faz tempo. Mas o terceiro milênio está representado pelos reformados intimamente através dos ensinamentos do Cristo. São os mansos porque possuirão a terra, possuirão porque estarão aqui na terra regenerada para dar continuidade aos desígnios divinos da nossa evolução. Onde fazer a reforma íntima? Primeiramente dentro de nós mesmos, cujas transformações se refletirão depois em todos os campos de nossa existência, no nosso relacionamento com familiares, colegas de trabalho, amigos e inimigos, e ainda nos meios em que colaborarmos desinteressadamente com serviços ao próximo. Conhecer a nós mesmos. Saber das nossas dificuldades não é colocá-las debaixo do tapete. As nossas imperfeições, tudo aquilo que ainda atravanca o nosso progresso. Sim, nós temos que ver tudo o que está ao nosso alcance para que nós possamos modificar, transformar. Não é apenas mudar de lugar. Sim, sermos um outro ser. Se estão ciclos e etapas que estão se fechando, não seria, então, hoje, a hora que formos dar o descanso ao corpo físico, para que possamos despertar amanhã, se for da vontade de Deus e de Jesus, que nós possamos acordar em um novo ciclo, então, transformados, reformados? Qual é a nossa relação hoje com os nossos familiares, com os nossos colegas de trabalho? Por que temos pessoas que simpatizam conosco? E temos aqueles que gratuitamente, às vezes, têm verdadeira ojeriza, chegam mesmo a se deslocar dos ambientes onde, porventura, nós adentramos e eles lá se encontram. Então, é preciso que nós olhemos a reforma íntima como algo positivo, da mesma forma que falamos da casa, do apartamento. Vai causar transtorno, vai causar sujeira, pó, isso, aquilo, não adianta, porque amanhã tem barulho, tem isso, tem aquilo, muda toda uma concepção. Mas o objetivo é nobre, é tornar mais confortável, mais aconchegante, para que atenda melhor às necessidades de quem ali mora. A mesma coisa, nós precisamos facilitar para que nós, enquanto espíritos, encontremos as melhores condições para que possamos avançar no nosso progresso moral. Mas, juntamente com esse progresso moral, precisamos vivenciar o Evangelho de Jesus. Quando fazer a reforma íntima? O momento é agora, e já. Não há mais o que esperar. Todas as vezes em que nós olhamos as pesquisas, todas as vezes em que nós buscamos aí, não estatística, mas quando a espiritualidade
através dos auxiliares diretos do Cristo, nos diz que nós temos aí 600 anos de atraso espiritual, exatamente por causa de alguns espíritos que reencarnaram dentro de algumas denominações religiosas, com crendices e superstições que não permitiram que fosse feita as modificações necessárias que atendessem às nossas necessidades. Agora não. Hoje a informação, hoje o conteúdo, a instrução hoje está ao alcance de todos. Então, o momento é agora e nós já não dependemos mais dos outros. Cabe a nós buscarmos os recursos e os mecanismos. Nós não podemos perder tempo. Uma constante, como nós estávamos falando aqui em off, antes de alguns chegarem, por quê? O ano, a impressão que temos é que 2023 passou assim num piscar de olhos, e agora será cada vez mais rápido. Se nós achamos que 2023 deu uma acelerada, esperem para ver o que será 2024 e 2025. A procura por religião, por Deus, por Jesus, a busca pela paz, pelo equilíbrio, vai fazer, está fazendo com que as criaturas voltem às suas necessidades para a reforma, cujo arquiteto espiritual é Jesus. E é essa busca que espera que nós estejamos lá para poder servir. O tempo passa e todos os minutos são preciosos para as conquistas que precisamos fazer no nosso íntimo. Todas as oportunidades devem ser aproveitadas. Devemos estar atentos a elas. Não é simplesmente ficar sentados, olhando, contando com que Deus proverá. Não basta simplesmente dizer, eu não roubo, eu não mato, eu não cometo adultério, eu não sou corrupto. Não basta apenas não ser. Não basta apenas conhecer. É preciso agir. É preciso fazer com que esses preceitos morais cheguem a todas as criaturas necessitadas, em forma de luz, de alimento, em forma de refrigério. Lembrando sempre que se nós queremos exemplificar, nós temos que praticar aquilo que estamos levando aos nossos irmãos de caminhada. Como fazer a reforma íntima? Ao decidirmos iniciar o trabalho de melhorar a nós mesmos, um dos meios mais afetivos é o ingresso numa escola de aprendizes do Evangelho, cujo objetivo central é exatamente esse. Não coloquei o texto por causa do curso. Não coloquei aqui porque é o que está no livro, e não apenas no Reforma Íntima. Está em uma série de livros que poderíamos enumerar a mesma colocação. Mas para dar ainda mais veracidade à Hermance Dufour, o próprio professor Herculano Pires, ele diz: a escola de aprendizes do Evangelho não é apenas o caminho para que nós possamos compreender Jesus. Estudar Kardec para compreender Jesus. O objetivo da escola de aprendizes é exatamente que nós somos uma diversidades, nós somos um grupo de individualidades com objetivo comum, com o mesmo ideal. E, às vezes, o ponto de vista de um, aquele que enxerga o mundo por um outro prisma, são exatamente esse conjunto de ideias. Muitas vezes, não é que aquilo que deu certo para o Edson vai dar certo para o Ferrúcio. Não é porque aquilo que deu certo para a Heloísa vai dar certo para a Rose, mas serve de parâmetro, serve de referência dentro das necessidades de cada um. Então, é esse. A escola de aprendizes, sim, tem uma importância fundamental,
Por isso, o estudo constante e contínuo, sempre que se possível. É claro que vai chegar um momento em que nós vamos ter prioridade. Tem situações que muitas vezes nós precisamos escolher. O que estamos falando é de uma referência, mas respeitar a necessidade do outro também significa amá-lo. Com a orientação e apoio de amigos do próprio grupo e pela cobertura do plano espiritual, conseguimos vencer as naturais dificuldades de tão nobre empreendimento. Quando nós falamos, seja no Evangelho, seja nas aulas, quando nós falamos, olha, a direção espiritual vem com uma caravana de espíritos dirigidos à casa de cada um dos que aqui participam, ao apartamento de cada um dos que aqui participam. Por quê? A necessidade é diferente. Os que estão na casa da Márcia é a mesma necessidade dos que estão na casa da Neuza, dos que estão no Pepeu, com o Ramires, com a Silvana, com quem quer que seja. Então, por que não consegue? Porque nós estamos em vários lugares. A escola de aprendizes, o lar é um aprendizado. A energia da nossa casa, o magnetismo do nosso lar, devido às pessoas que aqui se encontram em cada um, é de acordo com as necessidades das caravanas dos nossos irmãos e companheiros que estão se preparando para reencarnar. Então, quando diz que nós temos uma cobertura do plano espiritual, isso não é uma fantasia, isso não é uma utopia, não é uma crendice e muito menos um fanatismo místico. Não, isto é uma garantia que nós recebemos de Jesus, dos benfeitores espirituais. E a reforma íntima sem martírio? O que significa? A melhoria íntima autêntica ocorre pelo processo de conscientização e não pelas dores decorrentes de cobranças e conflitos interiores que instalam circuitos fechados e pane na vida mental. Quando se fala de reforma, e nós falamos das dificuldades, sem martírio, o que é martírio? Nós falamos, todos os apóstolos foram martirizados. Dores, sofrimentos, crueldade. Será que nós precisamos sofrer assim? Precisamos nos martirizar pela reforma? É o que ele está dizendo. A melhoria íntima autêntica é a conscientização, é conhecermos a nós mesmos, ter ciência e consciência de qual é o mandato que nos foi confiado, a nossa responsabilidade individual, familiar, coletiva e social, sem cobrança. Não é pelo fato de ser espírita que eu preciso deixar de comer carne. Não é pelo fato de ser espírita que eu preciso mudar isso e isso, fazer isso aqui. Eu tenho que atender às minhas necessidades. Preciso fazer o evangelho no lar todo dia? Não. Ah, mas e se um dia eu esquecer? Perfeitamente normal. Agora, esquecer e ficar arrancando os cabelos, se cobrando, se castigando, muitas vezes até se autoflagelando moralmente, porque ninguém vai hoje se flagelar fisicamente, flagelar o corpo pelas nossas imperfeições morais e emocionais. Então, reforma íntima não é para ser castigado todas as vezes. Ah, eu fui bem. Nossa, de segunda a sexta, olha, não falei palavrão, não briguei com ninguém, procurei tomar água direitinho, olha, fiz leituras edificantes e tal. Ah, por quê? Porque você não saiu de casa. Então, você vai brigar consigo mesmo e vai sair? Tá, mas chegou no sábado, você foi no mercado, foi na padaria, foi na feira, foi aqui, foi ali. Você viu você viu coisas erradas, o seu pensamento já criticou, você já ficou pensando que eu vou lá, vou fazer isso, vou. É preciso esse convívio, mas sem sofrimento. É isso que ele está dizendo. Não consiste a virtude
em assumirdes severo e fúnebre aspecto, em repelirdes os prazeres que as condições humanas nos permitem. Precisamos viver como seres humanos, precisamos viver de acordo com a materialidade que o nosso espírito ainda necessita. Ah, o corpo precisa de proteína, assim como precisa de água, precisa de alimentação, precisa de sol, precisa de uma série de coisas. Nosso espírito também. Então, se nós ainda estamos distantes do Cristo, a referência espiritual e evolutiva que nós temos, sim, Jesus não condenou. Jesus repartiu o pão, Jesus multiplicou o peixe, Jesus na Santa Ceia tinha pão, tinha vinho, lá no primeiro milagre também tinha vinho, Jesus participava de eventos sociais. Sim, então, todos nós temos as nossas necessidades. Para o ser espírita e por estarmos em reforma, não significa ficar carrancudo, de cara feia, aquele aspecto como se estivéssemos indo para um velório, como se estivesse participando de um enterro. Não, nós temos que viver com alegria, nós temos que cuidar dos exageros, dos desequilíbrios, mas procurando sempre estar harmonizado com as nossas necessidades, mas sabendo do nosso objetivo. Nós precisamos aproveitar e satisfazer a nossa condição humana sem perder de vista o Cristo, nosso guia e modelo, como referência da nossa jornada. Sem dúvida, todos sofremos para crescer. Martírio, no entanto, é o excesso que nasce da incapacidade de gerir com equilíbrio o mundo emotivo, assumindo proporções e facetas diversificadas conforme o temperamento e as necessidades de cada qual. Sim, pensa que é fácil para a borboleta sair daquele casulo? Pensa que é fácil para uma mãe, mesmo hoje com toda a medicação, anestesia, com tudo que é oferecido aí, o número de cesáreas que disparou, mas pensa, não vamos nem pensar no dar à luz. Vamos pensar simplesmente o significado de uma gestação. 9 meses ali compartilhando o corpo com um outro espírito, alimentando-o, cuidando dele, da sua saúde, com todos os desconfortos, com todas as dificuldades. Sim, não é uma oportunidade de reforma íntima? Ah, se fosse assim, então. Pois é, por mais que o machismo, por mais que os machistas, por mais que os homens héteros tenham um verdadeiro horror, aí está a misericórdia divina. Por isso que nós estamos, ora num corpo feminino, ora num corpo masculino, exatamente para que possamos nos reformar dentro das duas asas necessárias à nossa moralidade. Então, o excesso, esse desequilíbrio, o exagero é que faz com que nós, muitas vezes, exijamos de nós qualidades que nós ainda não temos. Muitas vezes nós queremos fazer múltiplas funções, queremos fazer e desenvolver 1, 2, 3, 4 tarefas ao mesmo tempo. E, às vezes, até fazemos mal feito as 4. É preferível fazer uma por vez, mas ter uma qualidade e não uma quantidade, sem esquecer que nós não podemos nos mutilar, nós não podemos sabotar a nós mesmos. É preciso aceitar a nossa condição de aprendizes do Evangelho, de criaturas imperfeitas a caminho da luz. Perguntas, dúvidas até aqui? Então vamos lá. A angústia da perfeição. Tem mais uma brechinha daqui a pouco quando a gente trocar de tema, tá bom? Angústia da perfeição, ainda dentro da reforma íntima, é a pergunta 192 do Livro dos Espíritos. Mais uma vez, Kardec vem em nosso socorro
porque ele faz a pergunta que todos nós gostaríamos. Pode alguém, por um proceder impecável na vida atual, transpor todos os degraus da escala do aperfeiçoamento e tornar-se um espírito puro, sem passar por outros graus intermediários? Olha a colocação que ele faz. Ele está dizendo assim: pode uma pessoa, pode o Sebastião, que está vivendo, mesmo que fosse, pode o Chico Xavier, pode o Dom Paulo Evaristo Arnes, pode a Irmã Dulce, pode a Anália Franco, por exemplo, que teve uma vida impecável, uma vida exemplar diante dos nossos olhos. Pode eles, através dessa sua vivência no planeta de provas e expiações, eles podem tornar-se espírito puro sem passar pelo mundo de regeneração, sem passar pelos mundos puros, pelos mundos felizes, pelos mundos angelicais? Pode dar salto nesta evolução? É essa pergunta que Kardec está dizendo. Pode? Será que nós temos condições? Aquela mãe que se sacrifica pelos filhos, passa fome e necessidades, aquele pai que muitas vezes retornou à pátria espiritual porque foi um verdadeiro sacrifício e renúncia à sua vida para atender às necessidades da prole, daqueles colocados sob a sua responsabilidade. Essa criatura vai, como nós costumamos dizer, vai para o céu sem escala? Não, pois o que o homem julga perfeito, longe está da perfeição. Há qualidades que lhe são desconhecidas e incompreensíveis. Então, São Luís é fantástico nessa colocação. Não, ele é bem claro, objetivo. O que nós, humanidade, encarnada e desencarnada, ligada ao planeta Terra, o que nós julgamos perfeito está numa distância abissal do que é perfeição. Lembrando sempre que Deus é a perfeição absoluta. Porém, o que ele diz? Há qualidades e virtudes que nos são desconhecidas e incompreensíveis. Nós mal conhecemos as leis humanas. Nós muito pouco conhecemos o Evangelho de Jesus na sua essência divina. Então, o próprio Livro dos Espíritos deixa para nós bem claro em algumas colocações. Eles não nos disseram tudo, os benfeitores espirituais, sob a égide de Jesus. Eles nos passaram aquilo que nós necessitamos momentaneamente. Poderá ser tão perfeito quanto comporte a sua natureza terrena, mas isso não é a perfeição absoluta. Francisco de Assis é um exemplo para todos nós, e temos outros. Martin Luther King, Gandhi, para ficar mais próximos de nós, sim, são sempre referências. Então, é o que ele está dizendo. Dentro daquilo que é a encarnação terrena, dentro daquilo que é um planeta de provas e expiações, eles foram o melhor que conseguiram. Eles se destacaram pela moral, pela benevolência e pela indulgência. Mas isso não significa que eles atingiram a plenitude espiritual. Ética da transformação. Nem sempre, porém, se verifica com tanta clareza de raciocínio entre os espíritas acerca dessa questão. Essa ética de transformação é um verdadeiro combate dentro da própria doutrina espírita. Alguns que se pregam muito à pureza doutrinária, outros ao personalismo radical e ortodoxo, outros dentro de um misticismo, de um igrejismo absurdo, e também tem aqueles
que ainda caminham pelo caminho do fanatismo. Então, os próprios espíritas encontram muitas dificuldades aqui de integração no que seria essa ética de transformação. Conceitos mal formulados sobre o que seja a renovação interior têm levado muitos corações sinceros a algumas atitudes de puritanismo e moralismo. Nós criticamos os médiuns, nós criticamos muitas vezes as comunicações, nós falamos de uma forma pejorativa em se referindo muitas vezes aos nossos companheiros de trabalho, a sua postura, a maneira dele, como se nós fôssemos a perfeição. Por outro lado, é preciso entender que todos, através do voluntariado, da oportunidade de trabalhar e de servir, estão exatamente aproveitando a oportunidade que a misericórdia divina está oferecendo para que as criaturas possam se melhorar. Hoje mesmo, um amigo me mandou uma mensagem dizendo que onde estava escrito na codificação que o atendimento fraterno, onde Kardec fala, em qual obra Kardec fala do atendimento fraterno. Algumas casas chamam de DEPOI, Departamento de Orientação Espiritual, outros de Departamento Espiritual, mas a grande maioria adota mesmo o atendimento fraterno. Segundo ele, Kardec não falou nada disso. E, segundo ele, alguns espíritas mal informados que não estudam estão fazendo mau uso da psicologia e até mesmo da medicina, que médium e que espírita não têm o direito de se intrometer na vida e no planejamento reencarnatório de ninguém, porque é isso que o atendimento fraterno faz. Estão chamando para a doutrina espírita, para os atendentes, para médiuns, trabalhadores e diretoria, a responsabilidade que isso pode, inclusive, levar aí a ações judiciais no campo civil. Eu só estou colocando aqui uma colocação pessoal para que vocês possam entender como é difícil viver e estudar ao mesmo tempo, todos sob aí as orientações do Evangelho. Exatamente porque temos aqueles mais afoitos, temos aqueles mais ortodoxos, temos aqueles que ficam querendo que a modificação se faça em questão de horas, quando tudo é um processo e não um milagre. Autoconhecimento. As luzes dos fundamentos espíritas é um mapa de como chegar ao verdadeiro eu, a consciência. Autoconhecimento. Será que nós exercitamos? Será que dos 1.440 minutos diários, quantos deles nós tiramos durante o dia para agradecer a Deus, para agradecer a Jesus, para agradecer a oportunidade da vida? Então, as luzes desses fundamentos é o mapa. E todos nós, será que todos sabem ler o mapa? Não é como o guia que tinha antes aí do Waze, antes aí da tecnologia, da inteligência artificial. Sim, o guia era um mapa, sim, mas era preciso conhecimento, era preciso ter toda uma técnica para decifrar o que estava naquele mapa. É o que ele está dizendo. As luzes dos fundamentos espíritas é um mapa de como chegar ao eu verdadeiro, à nossa consciência. Todavia, essa viagem não pode ser feita somente com um mapa. Necessita de suprimentos morais preventivos e fortalecedores. Não basta saber o destino, não basta apenas saber dirigir, não basta apenas ter a informação. É preciso saber como aplicar. É preciso ter regra, ter normas que modificam-se ao longo da jornada.
Se nós sairmos daqui, por exemplo, pegarmos a rodovia Anhanguera, para citar só alguns exemplos, até Ribeirão Preto. Tem alguns trechos da rodovia que a velocidade máxima é 120. Quando ela corta algumas regiões, algumas zonas urbanas, cai para 100. Em alguns trechos mais perigosos, a velocidade máxima é 80. Então, se não ficarmos atentos aos recursos, às informações, muitos de nós, a viagem, ao invés de se tornar um lazer, uma alegria, vai se tornar uma dor de cabeça terrível, com um ônus ainda muitas vezes, onde nós vamos ter muitas dificuldades de sanar. Então, são esses suprimentos morais. Não basta conhecer o Evangelho, não basta saber a universalidade que é a revelação espírita. A autoridade da doutrina espírita está no fundamento da filosofia com as leis morais e da ciência, que anda de mãos dadas com o Evangelho, exatamente mostrando que não existe o maravilhoso, que não existe o miraculoso. Existe, sim, um avanço progressivo e contínuo, sem saltos ou degraus. Autoconhecimento ainda. Somente se conhecer não basta. É necessário um intenso trabalho de autoaceitação, para não cairmos nas garras de perigosas ameaças nesta viagem de retorno a Deus. É o nosso desencarne, é o findado o nosso tempo no planeta Terra. É essa a nossa viagem. Nós estamos perto de quê? E estamos longe de onde? Se nós olharmos que nós que estamos na Zona Norte, por exemplo, como referência, tivermos Interlagos, não só o autódromo, mas o bairro, é uma distância abissal. Se nós olharmos da Zona Norte para a cidade de Tiradentes, é uma verdadeira viagem. Mas para quem está ali, Itaquera, Arthur Alvim, então é praticamente do lado. Da mesma coisa quando nós olhamos Capão Redondo, Parelheiros, estão praticamente do lado de Interlagos. Então é preciso ver o que é longe, o que é perto. É preciso conhecermos o destino, mas precisamos observar a paisagem à nossa volta. Porque o perigo está, não é só na caminho, não é só no caminho, não é só na estrada. O perigo maior está exatamente na região circunvizinha, está na paisagem externa que circunda o caminho por onde nós estamos a trilhar. Observação de si mesmo. Tendemos a avaliar o próximo e esquecer do serviço que nos compete. No entanto, relembremos que perante a imortalidade, só responderemos por nós, no que tange ao serviço de edificação dos princípios do bem na intimidade. Tendemos a avaliar o próximo e esquecer do serviço que nos compete. Muitos dos nossos irmãos antecipam, às vezes, em 3, 4 anos, o retorno à pátria espiritual, porque viveram a vida dos outros, viveram a vida do cônjuge, dos filhos, viveram para o trabalho, sem olhar para si, para as suas necessidades, para as suas alegrias, os seus prazeres, aquilo que ele veio para conseguir por si. Conseguiu, ajudou, auxiliou, amparou, direcionou a todos, mas não fez nada por si mesmo. Então, é preciso ajudar, amar ao próximo, mas não podemos esquecer de nós, porque a responsabilidade pela nossa evolução, pela reparação dos nossos débitos e pela reconciliação com a lei divina é tarefa individual de cada um de nós. Edificando esses princípios morais, esses valores que o Cristo nos deixou, sim,
nós vamos amparando e auxiliando aqueles que caminham conosco. Renúncia. A mudança íntima exige uma seletividade social dos ambientes e costumes, em razão de estímulos que produzem reflexo no mundo mental. Sim, nós não. Você pode estar num estádio de futebol, mas você não vai cumprimentar todo mundo, você não vai ser simpático com todo mundo, você não vai respeitar a todo mundo simplesmente porque estão ali dentro do mesmo objetivo. Ali também há diversidades, as diferenças, cupidez, lascividade, ciúme, inveja, competitividade, ódio, raiva, inferioridade, gostos. Ali nós vamos encontrar de tudo. Essa seletividade social, pelo fato de estarmos no grupo espírita Manuel Bento ou no grupo assistencial espírita Frei Anselmo, significa que nós atingimos a perfeição e que todos nós andamos com a mesma cartilha embaixo do braço? Claro que não. Nós levamos as nossas imperfeições, mas o fato, a importância está é que nós deixamos o egoísmo, nós deixamos o eu pessoal para servir em prol da coletividade, dos dois mundos que hoje nós já identificamos, o mundo espiritual e o mundo material. No entanto, a renúncia deve ampliar-se também ao terreno das opiniões pessoais e valores institucionais, para quais frequentemente o orgulho ilude. Renunciar a essas coisas materiais, renunciar a esses prazeres que nós chamamos de prazeres mundanos, a essas necessidades do corpo físico, isso é a coisa mais fácil que tem. Basta ir no médico e ele fala, olha, se você não deixar de fazer isso e isso, você vai morrer, porque seu organismo, o seu corpo já não comporta mais isso ou aquilo. Dependendo do diagnóstico, o médico vai falar, olha, só vai dar tempo de fazer um miojo para você, porque não tem. Então, as pessoas mudam. Agora, é o que ele está dizendo, opinião pessoal. Agora, e as emoções? E essa renúncia aí que nós temos com a moral, respeitando as instituições e principalmente o momento atual que as criaturas que lá congregam estão buscando. Então, tem-se uma falsa ideia, tem-se uma ilusão de que igreja, centro espírita, sinagoga, terreiro de umbanda, igreja evangélica, isso aqui, são pessoas que não erram, são pessoas que não cometem engano, são pessoas que estão ali com dificuldades. Não é. Isso é uma ilusão. E é muitas vezes o orgulho que não nos deixa pedir ajuda. É o orgulho que não nos deixa mostrar a nossa fragilidade, as nossas frustrações e as nossas decepções. Renunciar é algo muito mais sublime do que isso. Significa que nós já compreendemos o significado da vida e que nós estamos doando e ofertando ao próximo a oportunidade bendita para que ele também possa compreender e se situar diante da vida e dos percalços da encarnação escolhida. Aceitação da sombra. Sem aceitação da nossa realidade presente, poderemos instaurar um regime de cobranças injustas e intermináveis conosco e posteriormente com os outros. Quando nós não aceitamos a nossa sombra, quando nós não aceitamos o nosso eu negativo, quando nós não aceitamos as nossas imperfeições, tudo isso é nome da sombra. Os nossos defeitos, então, nós exigimos muito de nós. Não somos médicos, mas queremos fazer transplantes e cirurgias. Somos médiums, mas queremos
trazer comunicações de Emmanuel, dos evangelistas e de Maria de Nazaré. Queremos fazer palestras, queremos ser oradores e palestrantes como era Francisco de Assis, como era Emmanuel, como era Paulo de Tarso nas comunidades fundadas por eles. Não, nós precisamos aceitar as nossas limitações, exatamente para não criar falsas expectativas, porque aí nós vamos cobrar dos outros também aquilo que exigimos de nós mesmos. A mudança para melhor não implica em destruir o que fomos, o homem velho, mas dar nova direção e maior aproveitamento a tudo que conquistamos, inclusive os nossos erros. Então, essa mudança não é apagar o passado, não é esquecer o passado. O passado é uma referência. Nós não vamos mais voltar lá. Não é um lugar para visitar. É só uma referência. Não existe mais. É igual era o continente da Atlântida ou da Lemúria. Existiu, mas já acabou, não existe mais. Então, é isso que ele está dizendo. Dar uma nova direção e aproveitar as oportunidades, os recursos, o mecanismo, aquilo que hoje está diante de nós, para que possamos fazer as devidas reparações, não perante aqueles a quem um dia, por imprudência ou negligência, nós fomos falhos, mas sim perante a lei divina, universal e imutável, a qual gere a toda a nossa existência. Última parada. Perguntas, dúvidas ou questionamentos? 1, 2, 3. Vamos lá. Laços de afeto. Aí está a nossa família. Aí está todos nós. Sempre lembrando da representação. São apenas imagens ilustrativas para facilitar e alegrar um pouco também o nosso conteúdo de aprendizado. Quando falamos de laços afetivos, para a maioria das pessoas, a primeira ideia que nos vem à mente é o lar, a família consanguínea, mas não são os da consanguinidade os verdadeiros laços de família. Olha a colocação. Laços de afeto, sentimento, carinho, carícia, né? Amor, amizade, confiança, perseverança, perdão. Tudo isso nós estamos buscando nos laços afetivos. E quando a gente fala, nossa, eu tenho um laço afetivo muito grande, a pessoa já vai pensar filho, esposa, mãe, pai, sogra, sogro e por aí vai adiante. Então, a família consanguínea, como ele disse, não são os da consanguinidade os verdadeiros laços de família. Aí está aquilo que Emmanuel chama de parentela, consanguinidade. Então, tem uma diferença entre parente e família. É isso que nós vamos ver. Emmanuel nos esclarece. Em matéria de afetividade, no curso dos séculos, vezes inúmeras disparamos na direção do narcisismo e, estirados na volúpia do prazer estéril, espezinhamos sentimentos alheios, impelindo criaturas estimáveis e nobres a processos de angústia e criminalidade. É o Emmanuel sendo o Emmanuel. É o Emmanuel com toda a sua sensibilidade, fazendo-nos corar de vergonha, colocando-nos no nosso devido lugar, dizendo que nós usamos da afetividade para com aqueles que caminham conosco, onde nós lesamos, prejudicamos, enganamos, mentimos e, por que não, usurpamos, simplesmente para manter os nossos interesses, as mordomias, as regalias, e, por que não, muitas vezes, não é só
o prazer carnal, não é só o prazer aí das alegrias mundanas, da lascividade, entre outras. Não, o que nós causamos nas emoções, nos sentimentos das criaturas, muitas vezes nós os induzimos à verdadeira criminalidade, porque nós matamos os sentimentos de amor. Nós não deixamos com que a semente da piedade, da tolerância e da paciência germine. Nós, por desconhecimento, ao arrancarmos o joio, arrancamos também a semente boa que deveria florescer e frutificar. Então, impelindo criaturas estimáveis do nosso convívio, da nossa consanguinidade, do nosso convívio diário, a processos de angústia e criminalidade. Depois de prendê-las a nós mesmos com um vínculo de promessas brilhantes, das quais nos descartamos em movimentação imponderada. Para conseguir e atingir os nossos objetivos, mentimos, enganamos, ludibriamos, oferecemos o sol, oferecemos a lua, como diz Roberto de Carvalho, até mesmo os anéis de Saturno, né? Ou então, como diz Alcione, até Deus acabar. Não, não é. Então, mas nós muitas vezes nos deixamos enganar. Nós criamos uma personagem e representamos um papel como se estivéssemos em uma peça teatral. Então, o que o Emmanuel está dizendo? Depois de prender as criaturas nessa teia dos nossos sentimentos e dos nossos interesses, através de promessas vãs, criando falsas expectativas, porque sabemos que não temos condições de realizar, nós simplesmente abandonamos essas criaturas. No momento em que nós passamos a ser a referência, o apoio, o sustento, nós simplesmente debandamos, deixando a criatura muitas vezes fragilizada, muitas vezes mutilada emocionalmente, onde a criatura às vezes não encontra nem forças, nem razão e nem motivos para continuar a sua jornada. Tamanha a decepção que nós causamos, tamanho o estrago que nós fazemos nos sentimentos das outras criaturas. Mas Emmanuel também nos lembra, a justiça divina alcança também os contraventores da lei do amor. Se nós já falamos outras vezes que todos nós espíritas somos devedores, que todos nós somos infratores da lei divina, agora vem o Emmanuel e nos trata ainda mais como contraventores. Ou seja, nós, sempre que possível, nós damos um jeitinho de modificar essa lei do amor, de acordo com as nossas necessidades. Não, eu não menti, eu apenas omiti. Não, sabe o que é? Eu esqueci. Não, eu não achei que era importante. Sim, Emmanuel está dizendo e vem corroborar aquilo que Jesus nos disse. A lei divina é preciso reparar até o mínimo detalhe. Nós não alcançaremos outro degrau evolutivo enquanto fomos devedores de um centavo espiritual que tiramos de alguém. E determina. Então vamos lá, vou repetir a frase agora completa. Também nos lembra, a justiça divina alcança também os contraventores da lei do amor e determina se lhes instale nas consciências os reflexos do saque afetivo que perpetraram contra os outros. Traduzindo para os dias atuais, nós pegamos o cartão da criatura emprestada, não pedimos a senha, porque nós já demos um jeito de descobrir,
e vamos lá e fazemos um saque. E aí a criatura vem dizer, não, imagina, não fui eu não. Não, não foi, imagina se eu ia fazer isso. Só que a vida vai cobrar. É isso que está dizendo. Todo saque, tudo aquilo que nós causamos aos outros, nós temos que devolver, nós temos que reparar. Se não na mesma encarnação, na outra. Por isso, as dificuldades das relações e dos casamentos, das uniões hoje. O Martins Peralva, no livro Estudando a Mediunidade, ele fala casamento em relacionamento afetivo, consanguinidade, família. Existem os casamentos provacionais, sacrificiais, acidentais, existem aqueles por afinidade e existem aqueles transcendentais. Transcendental, a Lívia, há 2000 anos, a Célia, dos 50 anos depois, a Abigail, do Paulo e Estevão. O que é acidental? O famoso sexo casual, o famoso, o ficar, o ficante. Então, o sexo casual, o ficante, sem os desdobramentos disso vai gerar, muitas vezes, reencarnações emergenciais, exatamente por causa das uniões acidentais. Temos aquelas sacrificiais, que é o que o Emmanuel está dizendo aqui. Lesamos, abusamos, exigimos e simplesmente abandonamos. Agora, voltamos junto. E a criatura exige. É o ciúme possessivo, é aquele apego, muitas vezes, às cobranças descabidas, exatamente porque a pessoa já foi lesada uma vez e o outro cônjuge está agora na situação de reparação. O Espiritismo tem um papel muito importante em questões de diferenças familiares, uma vez que ele nos dá a noção das diferenças e das dificuldades vivenciadas entre os membros familiares, sejam pelas pessoas em si mesmo, seja pelas situações vividas. O Espiritismo é uma base, é um alicerce. O Espiritismo, ele dá o direcionamento, ele oferece os ingredientes, ele dá a receita, mas deixa a cada um a preparação para atender à sua necessidade. Poderia ele oferecer o prato, poderia ele oferecer o bolo ou o fundamento da receita? Poderia, mas não. Ele deixa a cada um a oportunidade de acrescentar ali a receita o ingrediente pessoal, porque essa necessidade é única de cada um. E todos nós, olhando as nossas tendências, olhando para a nossa vivência de hoje, nós sabemos perfeitamente bem o que fomos na encarnação pretérita. A doutrina espírita nos explica que nós e nossos parentes somos afetos ou desafetos de muito tempo, ou seja, construímos uma história juntos, seja ela positiva, seja ela negativa. Ninguém odeia quem você não conhece. O inimigo é alguém que já foi muito próximo, é alguém que já conviveu e que já fez parte da nossa vida. A história pode ser alegre e gratificante, como pode ser negativa e de sofrimento, mas construímos e temos a participação de outros espíritos na nossa caminhada. Assim, estamos sempre no lugar certo e com as pessoas certas para o nosso convívio e o nosso aprendizado. A cegonha não errou, Deus não erra, Jesus não se engana. Estamos onde precisamos, com quem precisamos, cumprindo os objetivos do nosso planejamento reencarnatório. Procure compreender
e perdoar. Procure compreender e perdoar incompreensões, ciúmes e a intolerância de todos aqueles que a divina providência colocou sob o mesmo teto que nós. Então, a Maria Dolores, ela nos diz o quê? Ela fala assim, que a família é o quê? É uma reunião de espíritos devedores e comprometidos, reunidos pela misericórdia divina e o amor incondicional de Jesus, sob o mesmo lar, para as devidas reparações uns para com os outros e que juntos possamos nos reconciliar com a lei divina. Isso é família. Nós vamos ter amigos, inimigos, afetos, desafetos, benfeitores espirituais, nós vamos ter perseguidores, algozes, credores. Nós estamos nesta máxima, juntos, para que todos possamos aprender e evoluir. A reencarnação nos proporciona quitar débitos com os mesmos adversários de ontem, vivendo hoje conosco sob as mesmas telhas, na condição de pais, mães, filhos, irmãos e cunhados. Nada diferente do que nós já havíamos colocado. Então, a reencarnação, ela proporciona a todos nós quitarmos esses débitos. Se muitas vezes achamos que somos vítimas, na realidade, nós somos os algozes que foram encontrados. E o lar é essa oportunidade que todos nós temos de nos dar as mãos para nos tornarmos criaturas melhores. Nem sempre nossos parentes são nossos amigos. O grande sábio Salomão já dizia que há amigo mais chegado que um irmão. Isso está no livro dos Provérbios. E é verdade. Tem muitas pessoas que às vezes falam assim, eu me dou muito melhor com colegas, com amigos do trabalho, da sociedade, da casa espírita, de onde vive, do que com a minha família. Eu às vezes não tenho nem vontade de voltar para casa. Claro, muitas vezes no ambiente doméstico estão os nossos maiores perseguidores, críticos, aqueles que são as ferramentas para o nosso aperfeiçoamento. E esses amigos que não fazem parte da nossa família espiritual, eles vêm exatamente nessa condição de amigo, de colega, para que facilitar, é o refrigério da nossa existência. No lar, ao lado de almas queridas, encontramos também antigos desafetos, que a sabedoria divina coloca ao nosso lado, como oportunidade de reconciliação e de resgate. E temos essa ciência e consciência, muitas vezes por mérito e outros para que nós possamos retribuir a Deus tudo aquilo que nós recebemos. Então, como o Evangelho segundo o Espiritismo diz, às vezes são espíritos, esse familiar difícil é exatamente foi colocado aqui para que nós possamos ensiná-los através do amor, para que eles se tornem criaturas melhores, para que eles possam aprender e ser aquilo que ora nós já somos. Diante do parente difícil, diante do parente mais difícil, necessário se faz o exercício da compreensão, da paciência e do perdão. Não se deixe impressionar pela figura, é apenas uma ilustração. Isso não acontece no nosso dia a dia, tá? Diante do parente mais difícil, necessário se faz o exercício da compreensão, da paciência e do perdão. Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estais a caminho com ele, aconselhou Jesus. Essa é a colocação que está no Evangelho de Mateus. Por quê? Enquanto estamos a caminho com ele, estamos na mesma condição física de um corpo carnal,
vivendo as mesmas intempéries, as mesmas dificuldades, as mesmas oportunidades, as mesmas armas, o mesmo acesso à informação, ao conhecimento. Então, não tem privilegiado. Se nós não nos reconciliemos e esse ódio vai para o mundo espiritual, pode ser perpetuado através de obsessões, subjugações e até mesmo ali a possessão, conduzindo muitas vezes à zoantropia, onde o nosso perispírito vai se animalizar, exatamente por causa dos sentimentos inferiores, os laços de afetos que nós não aprendemos a lidar. Perdoe sempre, pois presos à carne, só enxergamos uma face da moeda de nossas existências. Ah, eu não perdoo, não. Se falhou comigo, se errou comigo, eu não perdoo mesmo. Essa criatura deve ser perfeita, deve ser daquela que nunca vai precisar pedir perdão a Deus, a Jesus ou a quem quer que seja. É aquela criatura que pensa que já atingiu a esfera crística, que é um espírito de luz e que Deus está fazendo a ela um favor, permitindo que ela reencarnasse num planeta de provas e expiações e numa família toda muitas vezes desajustada, exatamente para que a sua luz alimentasse as criaturas. Não, precisamos perdoar porque nós só enxergamos esse lado da moeda, essa encarnação presente. O embotamento, o esquecimento do nosso pretérito é dádiva divina que todos nós devemos aproveitar. A outra face da moeda só nos será revelada quando estivermos no mundo espiritual. Após o desencarne, após a noite no túmulo, depois das oportunidades e vivências, quando nós retornarmos à nossa verdadeira morada, é lá que será mostrada a outra face. As nossas vidas pretéritas, com todos os erros e as imperfeições, e aquilo que nós conseguimos reparar na última ou atual encarnação. Muitas vezes pensamos ser vítimas, quando na realidade somos algozes. Somos todos devedores, somos todas crianças rebeldes, somos todos imperfeitos, estamos todos a caminho da luz. Mais uma vez, somos todos aprendizes do Evangelho em uma caminhada evolutiva, auxiliando, amparando e socorrendo uns aos outros. Acolher, direcionar, consolar é a nossa contribuição. É isso que o Cristo espera de cada um de nós. Devemos nos esforçar para nos melhorarmos todos os dias. Já somos capazes de praticar muito dos ensinamentos contidos no Evangelho de Jesus. Sim, hoje a doutrina espírita nos oferece aí um cabedal, um manancial de oportunidades e de esclarecimento. Então, nós não podemos mais alegar ignorância ou desconhecimento. Olhar para o nosso semelhante, olhar para o nosso irmão de caminhada, olhar para o nosso ambiente doméstico, os nossos familiares, olhar para os nossos companheiros de trabalho, de convivência, de voluntariado, de servir e de amar, é olhar as diversidades e as diferenças que o Pai oferece a cada um de nós. Todos nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Assim nós temos uma ideia do que seja Deus. Porque se nós fomos criados à sua imagem e semelhança e somos todos iguais e somos todos diferentes, imagine a magnitude daquele que nos fez seus filhos e de Jesus, a luz que nos conduz.